Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Apologia em Tela. Meu nome é Rubens Thiago Palma e hoje trarei mais um estudo. O estudo de hoje é para falar sobre a doutrina da mortalidade da alma e da imortalidade da alma. O meu objetivo não é defender nenhum nem outro, apenas colocar uma perspectiva que eu tenho certeza que você não viu em nenhum outro lugar. Talvez você que estude um pouquinho a Bíblia mais a fundo, talvez tenha reparado nessa situação. E explicar a parábola de Lucas 16, Lázaro Rico, o que ela realmente significa, tá ok? Então vamos lá, para isso eu peguei aqui o estudo do site do CACP, os donos da verdade, né, Martinez e companhia aí. Lembrando que se a gente não seguir o que o CACP fala, vamos para o inferno, tá ok? Somos hereges, lembre-se disso. Vamos lá, Jesus levou o ex-ladrão no mesmo dia ao paraíso, então ele vai citar Lucas 23, 42, 43, e disse a Jesus, o ladrão, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Aí ele vai começar a explicar o que os hereges falam, né? Segundo eles são os hereges que defendem a mortalidade da alma. De um lado estão os mortalistas, que creem que por ocasião da morte do corpo o homem deixa de existir pelo fato de acreditar que a morte é a aniquilação completa do ser humano. Ou seja, depois este ímpio vai ressurgir e esse ímpio vai pagar pelo que fez e depois vai ser aniquilado. E do outro lado você tem os imortalistas, que são os donos da verdade, né? Que fala assim, ó, do outro lado estão os imortalistas que defendem a imperecibilidade da alma, ou seja, a alma não perece, os quais acreditam que a alma é uma entidade material que sobrevive de modo consciente à morte do corpo por ser ela imortal, Mateus 10, 28, ao passo que as almas dos ímpios imediatamente após a morte do corpo vão direto para o inferno, Lucas 16, 22, 31. Então fique até o final, porque esse Lucas 16, 22, 30, de 22 a 31 é uma parábola que eu vou explicar ela dentro do contexto histórico-cultural e você realmente vai saber por que Jesus disse aquela parábola. Pois muito bem, os donos da verdade aqui, os imortalistas, né? Os donos da verdade, então, defendem a imortalidade da alma baseado nesses textos. Mas como eu disse, não vou defender nenhum nem outro, mas vou mostrar um outro lado que talvez vocês não tiveram condições ou não foram apresentados a isso, ok? Então, o mesmo texto lá de Lucas, né, de Lucas 23, onde um ladrão condena Jesus, né, blasfema de Jesus, e outro se arrepende. Olha que curioso, o mesmo texto em Mateus 27, 44 vai dizer o seguinte, ó. Aqui do lado direito, aqui vocês acompanham para mim, aqui está a Bíblia em português, tá ok? E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Ora, aqui diz claramente que os dois ladrões blasfemavam de Jesus Cristo. Tá vendo aqui, ó? Se você ler um pouquinho antes, ó. Se você ler um pouquinho antes aqui, ó. Aqui diz, ó, e da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, eles blasfemavam, os escribas blasfemavam, os anciões blasfemavam, os fariseus blasfemavam, escarnecendo diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Aí quando chega lá no versículo 44 diz, e o mesmo lhe lançaram também em rosto, as blasfêmias, os salteadores que com ele estavam crucificados. Então quer dizer, você tem os dois que blasfemavam, e não apenas um. No que a gente faz se você tem um texto contraditório desse? Você pesa os testemunhos, você pesa as evidências. Por exemplo, em Marcos, deixa eu só dar uma olhada, o texto em Marcos 15, 32, vamos lá para Marcos 15, 32. Marcos 15, no versículo 32, vai trazer o mesmo texto. E olha que interessante, Marcos diz assim, 15:32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, né? Isso, o pessoal que estava blasfemando dele. Para que o vejamos e acreditemos. Agora, olha que interessante. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Então você tem dois textos que pesam para dizer, olha, nenhum dos dois ladrões se arrependeram.
Os dois blasfemaram. O que os donos da verdade vão dizer aí? Os donos da verdade vão dizer, olha, os dois blasfemavam, mas um se arrependeu. Quer dizer, agora nesse momento, a escritura é jogada no lixo. O que importa agora, eles vão pegar uma caneta e vão lá onde está o escrito de Marcos, de Mateus e de Lucas, vão lá e vão acrescentar lá a caneta, vão escrever, olha, um deles se arrependeu. Que é isso que esses tolos aí, os donos da verdade, fazem, ok? Tenho certeza que eles não mostraram isso para você. Então, essa é uma perspectiva que eu queria trazer para vocês, né? Que os donos da verdade ficam aí dizendo para você sair da sua denominação, porque eles têm a verdadeira sã doutrina, mas não tem condições de explicar um texto simples desse, tenho certeza disso, ok? Agora, nós vamos lá em Lucas 16, né, que é outro texto que eles usam para defender a imortalidade da alma. Lucas 16, deixa eu só ver qual que é o versículo aqui, só um minutinho. Lucas 16, no versículo 19. Deixa eu dar uma lida rapidinho, só para entender o texto. Aqui do lado direito, eu vou lendo aqui, o versículo 19 diz assim: ora havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Versículo 20: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele rico, né? Versículo 21: e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Versículo 22: e aconteceu que o mesmo mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. 23: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 24: e clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25: disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e a tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Versículo 26: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Versículo 27: e disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. 28: pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. 29: disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Versículo 30: e disse-lhe: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Versículo 31: porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, expus o texto. Tenho certeza que muitas vezes você que me acompanha deve ter lido o texto, deve ter procurado de alguma forma entender, e valendo-se desse texto, os donos da verdade, Martinez e companhia, né, e outros apologistas, eles desenvolveram a teologia da imortalidade, mas o mais importante desse texto aqui, em vez de desenvolver uma teologia da imortalidade e ficar acusando os outros de heresia porque creem na mortalidade da alma, e dizer que aqueles que são mortalistas vão para o inferno por causa da sua doutrina, que difere deles, né? Eles deveriam ter interpretado esse texto dentro do contexto histórico da época. Por que Jesus faria uma parábola dessa? Simplesmente para dizer, olha pessoal, o criminoso, o pecador, o ímpio, ele vai para o inferno, ele vai ficar lá e ele vai ficar sendo atormentado,
Depois, mesmo havendo a ressurreição dos mortos, ele ainda será lançado no fogo do inferno. Jesus, ele não tinha interesse nenhum, porque isso era uma coisa já enraizada na cultura judaica, né? Embora tenha os sacerdotes, por exemplo, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, influenciado pela filosofia grega, mas a grande maioria, né, principalmente os fariseus e parte do povo que era guiado por esses homens, eles acreditavam que quando o homem morria, ele ia para o ímpio morria, ele ia para um lugar de sofrimento. Mas qual que é a curiosidade disso tudo? Ali já na época, o que ensinavam os fariseus? Eles ensinavam, segundo a tradição oral, que quando um israelita, mesmo pecador, ele era jogado no inferno, ou no Hades, né? Ele uma vez lá no inferno, Abraão via que ele era circuncidado e o retirava de lá. Olha só. Aí, a prova do que eu estou falando para vocês a prova do que eu estou falando para vocês é real, que aqui no Tratado Evurim, no capítulo 2, aqui está no Talmud, né? Esse relato que eu falei para vocês está no Talmud, diz assim, ó: o fogo do inferno não pode ter acesso aos corpos dos pecadores em Israel. Até mesmo Resh Lakish admite que os pecadores descendam ao inferno, admite que os pecadores descem ao inferno. Mas nosso pai Abraão, vendo que eles são circuncidados, os resgata. Ou seja, o fato de você ser circuncidado faz com que você não fique naquele sofrimento, você seja resgatado. Então o que Jesus quis dizer com isso? Já que essa era uma tradição, né, era um ensino ali disseminado entre os povos, provavelmente entre os fariseus, né? Então que Jesus falou, olha, quando um pecador ele é condenado ao inferno, não há essa possibilidade de Abraão resgatar ele. Há um abismo, então ele vai ficar lá. E ele não consegue voltar de forma alguma para tentar avisar os seus parentes. Porque existe a lei e os profetas. Na lei está como devem andar, e os profetas advertem quanto a isso. Então, essa parábola é isso que Jesus quis dizer. Jesus não estava preocupado em querer dizer, olha, a alma é imortal, ou a alma ela morre. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em desfazer o ensino que os fariseus na época, pelo menos alguns, estavam propagando entre o povo. Então ele realmente traz a interpretação real do que está escrito na lei e nos profetas. Tá ok? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.